Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, para aqueles que nos atendem no horário de sua conveniência. Lembrando que nossos vídeos subirão sempre às 20 horas, aproximadamente às 20 horas diariamente, de segunda a sexta-feira, e que você deve, nos nossos comentários aqui embaixo, não apenas dar aquela curtida, não é, para divulgar o vídeo, mas também e principalmente indicar quais são as suas dúvidas sobre determinados assuntos. Esta semana nós estamos dedicando nossos vídeos aos institutos da Emendácio e Mutácio Libelli. E aí vejam, a nossa primeira grande dificuldade em relação a Emendácio e Mutácio Libelli é, na verdade, a identificação do instituto e até mesmo guardar a nomenclatura. Vamos imaginar que você esteja diante de uma prova, numa prova objetiva, por exemplo, em que perguntem a você se uma determinada situação fática caracteriza o instituto da Emendácio Libelli ou se caracteriza o instituto da Mutácio Libelli. Então nós vamos começar com um macete bem simples, macete mesmo. Macetes facilitam, não é, a memorização da nossa matéria. E aí reparem, Emendácio, né, começa com E e Mutácio começa com M. A Emendácio Libelli está no artigo 383 do Código de Processo Penal. Já a Mutácio Libelli, ela está no artigo 384 do Código. E aí reparem, não é? E vem antes de M e 3 vem antes de 4. Olha, você pode ter o branco que for, mas você não vai ter um branco da ordem alfabética nem da ordem numérica, não é mesmo? Então fica fácil. Emendácio Libelli é o artigo 383 e Mutácio Libelli o artigo 384 do Código de Processo Penal. Mas nós vamos partir desta linha de raciocínio para, na verdade, identificar até mesmo a redação destes dois dispositivos legais. Reparem que mesmo antes da reforma de 2008, o Código de Processo Penal já apresentava tanto a Emendácio como a Mutácio com a estrutura que eu vou apresentar agora. Reparem que na Emendácio Libelli, na redação do artigo 383, você vai encontrar a palavra fato antes da expressão definição jurídica. O que ocorre em sentido contrário, ou seja, ocorre o oposto, no artigo 384. Na Mutácio Libelli, a palavra fato, ela vem depois. E aí vamos começar fazendo esta leitura rápida dos dois dispositivos, na verdade apenas do caput do artigo 383 e do caput do artigo 384, para que a gente possa visualizar essa ideia. Olha só, na Emendácio o fato vem antes, na Mutácio o fato aparece depois. E aí vamos lá, vamos ver os dispositivos. Gente, na verdade, você realmente mantém esta ideia e eu quero que isso parta ou traga para você algum tipo de lembrança acerca destes dois institutos. Na Emendácio Libelli, ou seja, na Emendácio Libelli, o fato ele está descrito na denúncia, ele já é conhecido tanto do juiz quanto das partes, porque a peça acusatória apresenta claramente
a descrição do fato praticado pelo agente. Então, na emendatio libelli, o fato é precedente. O fato vem antes. Por quê? Porque mutatio vem de mudança. E a mutatio libelli caracteriza, ou se caracteriza, ela surge em consequência de uma alteração dos fatos durante o processo. Ou seja, a denúncia, ela descreve uma determinada conduta e durante o processo, a prova colhida com contraditório, ampla defesa, demonstra que, na verdade, os fatos se deram de forma diversa, os fatos mudam durante o processo. Daí a necessidade da figura da mutatio libelli. Então, emendatio libelli, o fato vem antes, o fato é precedente, o fato já é conhecido, ele está narrado na exordial acusatória. Na mutatio libelli, o fato surge depois. Então essa é a nossa primeira dica para você guardar até mesmo a redação dos artigos 383 e do artigo 383 e do artigo 384. Agora, vejam, nós precisamos entender o seguinte: se tem algo, não é, que nós já conhecíamos desde, olha, muito tempo. A gente entra na faculdade de Direito e no primeiro período da faculdade, um importantíssimo professor, um professor, muita gente depois até esquece dele e tal, mas, gente, ele faz toda a diferença na compreensão da nossa matéria e de todas as outras. Vejam, este professor entrou na sua sala de aula, logo no primeiro período da faculdade, e chega para você e diz algumas coisas como, por exemplo, lei posterior derroga a anterior, lei especial prevalece sobre a geral. Ele também disse, vejam, e foi algo muito importante, que depois que a gente se forma e tal, a gente acaba esquecendo que são fontes do direito a lei, a doutrina, a jurisprudência, os princípios, os costumes. Depois que a gente termina a faculdade, a gente tem uma tendência a pensar só na lei e nós não podemos nos esquecer de que esta não é a única fonte do direito, que nós devemos conjugar todas as outras, principalmente no processo penal, aquilo que se refere a princípios. E ele também disse a você, e neste dia foi como se você tivesse assim recebido a mensagem, né? A ideia tivesse vindo à sua mente assim, a figura de que eu estou no lugar certo. Este professor entrou na sala de aula e disse a você: narra os fatos e o juiz aplica o direito. Olha que nesse dia você até arrepiou. Eu arrepio até hoje. Narra os fatos e o juiz aplica o direito. Neste dia, este professor te ensinou o que seria emendatio libelli. Na emendatio libelli, os fatos, novamente, estão corretamente narrados na denúncia ou na queixa. Na hora de formular o pedido de condenação, o órgão de acusação, entretanto, na hora de tipificar, de classificar a conduta praticada dentro dos dispositivos penais, tipifica o crime de forma equivocada. Então, o que acontece na emendatio libelli é um erro na tipificação. Às vezes, este erro é um erro material. Às vezes, ocorre realmente um equívoco por parte do órgão acusador. Fato é que a narrativa dos fatos na denúncia está correta. E o erro está apenas na definição jurídica apresentada quando da formulação do pedido de condenação. E, novamente, narra os fatos e o juiz aplica o direito. Então, a gente parte da premissa de que, veja, juízes não julgam um número, juízes julgam os fatos. Os réus não se defendem de números, os réus se defendem de fatos. E se os fatos estavam corretamente narrados, o réu pôde deles se defender e o juiz poderá julgá-los. Então, na verdade, a emendatio libelli não passa de uma pequena correção, de uma pequena emenda. É como se o juiz, no momento da sentença,
verificando que a narrativa dos fatos apresentada na denúncia estava correta e que a prova colhida durante o processo é compatível com aquilo que estava narrado, o réu pôde se defender daqueles fatos e tudo mais, é como se o juiz pegasse uma borrachinha, apagasse aquele número que foi equivocadamente indicado na peça acusatória e fizesse aquela correção, aquela pequena emenda. Daí o nome emendatio libelli, que surge exatamente daquela máxima: narra os fatos e o juiz aplica o direito. Lógico, gente, que nada é tão simples assim, não é? Muitas divergências existem sobre o tema e ao longo da semana nós vamos esclarecendo essas divergências, eu vou mostrando a você essas diferenças. Hoje é apenas essa ideia inicial. Afinal de contas, os nossos vídeos no YouTube devem ser curtinhos para garantir que você consiga assisti-los, que eles subam com tranquilidade, que o YouTube os aceite. Então, repare, neste primeiro momento, o que eu preciso que você se lembre é o seguinte, que no processo penal, o princípio da correlação entre acusação e sentença, ou o princípio da congruência, ele impõe que a sentença apresentada na denúncia ou na queixa oferecida pelo órgão de acusação. Então, nós vamos partir daqui para depois, então, analisar, veja, tanto o Instituto da Mutácio, como também as divergências existentes sobre estes dois temas, ok? Um pouquinho cada dia. Hoje era isso que eu precisava conversar com você. Lembre-se, uma peça de acusação no processo penal, ela inclui a imputação, que é a narrativa dos fatos, e o pedido. E o juiz, na hora de proferir a sentença, está vinculado à imputação. Então, se a imputação está correta, de acordo com a posição majoritária, ele poderá simplesmente formular uma emenda, não é? Ou um conserto na hora de proferir a sentença. Daqui surgem algumas outras grandes discussões. Uma delas é se não seria necessário, antes do juiz realizar essa emenda, antes do juiz proferir essa sentença com o conserto do tipo penal, se ele não teria que ouvir as partes, se ele não teria que ouvir tanto a acusação quanto principalmente a defesa. Uma outra discussão que surge é se o juiz não poderia, quando recebe a denúncia, verificando que o tipo penal indicado está errado, se ele já não poderia fazer essa emenda, esse conserto, no próprio ato de recebimento da denúncia. Mas esse é um assunto que nós vamos deixar para amanhã. Até lá.